Olá, tudo bem? Como você está? Gestão para resultados, nossa segunda aula, nosso segundo tema. Para hoje eu separei um objeto aí muito interessante que é a gente abordar sobre Lean Manufacturing. O que é o Lean Manufacturing, como é que ele é tratado, quais são os benefícios obtidos aplicando essa metodologia de gestão para resultado e as formas que eu tenho para implementar a metodologia. Vamos lá? Primeiro, então, a gente precisa entender o que é esse termo em inglês. Ih, caramba, a aula vai ser em inglês? Não, nada disso. Lean Manufacturing, na verdade, é uma metodologia implementada, inclusive não é nem nos Estados Unidos, foi no Japão, que a gente, traduzindo aqui para a nossa percepção, produção enxuta, produção fechada. Então a gente vai fechar aqui com o conceito de produção enxuta. Ora eu vou estar abordando o Lean, ora eu vou estar o que é o apelido que a bibliografia utiliza para falar de produção enxuta, mas o importante é a gente entender o que vem a ser a produção enxuta. Qual é a proposta dessa metodologia para garantir eficácia, eficiência com resultado sendo acompanhado? A proposta principal, na verdade, é focar na produção. A gestão para resultados, ela nasce, né? Mais uma vez, aqui a gente, foi objeto da gente ter abordado um pouco na primeira aula, mas ela nasce da percepção da necessidade da sociedade. A sociedade, ela está cada vez mais exigente, cada vez mais voraz no que diz respeito ao consumo, né? A gente não precisa aqui estar exemplificando a avalanche de produtos e de serviços que são almejados aí por cada um de nós. A produção enxuta, a organização que produz esses produtos ou esses serviços, ela precisa trabalhar de uma forma enxuta, quase que online, para garantir o atendimento no tempo certo, na hora certa, na quantidade certa daquilo que está sendo solicitado, mas com baixo custo de produção e, consequentemente, uma melhora na rentabilidade. Vamos resgatar aqui que o resultado ele é obtido de três variáveis. Né? A primeira variável é a receita, né? a capacidade que a empresa tem de produzir dinheiro. A segunda variável é a gestão dos gastos. Uma menos o outro dá a terceira variável, que são os resultados. Ora, quem dita a regra do jogo, quem dita a regra da receita, quem é o mercado. Eu lembro que no passado tinha uma propaganda até das Casas Bahia, onde o jargão era você quer pagar quanto? E isso tem muito a ver, lembram disso? Pois esse jargão tem muito a ver com a primeira variável. Quem dita a regra do jogo de o que vai pagar e como vai pagar é o próprio mercado. Não cabe, a empresa define ali, através de critérios de precificação, qual seria o valor justo para ela, mas se o mercado achar que está muito caro, não vai comprar. Se tiver em conta no bolso do mercado, vai ser adquirido. Essa primeira variável, então, a empresa não mexe. A segunda variável, que é o objeto aqui do nosso bate-papo, associada à terceira variável, a segunda variável a empresa mexe. Os gastos é responsabilidade da empresa. Se eu consigo reduzir meus custos de produção, se eu consigo enxugar meus custos de produção, eu vou ter a capacidade de naturalmente alavancar meus resultados. Compreende? As três variáveis. Então, a produção enxuta, ela aborda basicamente os princípios focados na produção, sem desperdício, é um elemento fundamental, para garantir a entrega da forma certa, do jeito certo, na quantidade certa. Legal? Esse conceito da produção enxuta foi instituído lá da mesma forma em 1950. E por que tanto o Drucker quanto a produção enxuta tem mais ou menos a mesma data, 1950, 1990,
É porque a gente está falando de pós-guerra, né? O mundo até 45 viveu um momento muito complicado, né? Onde tudo aquilo que era produzido, toda a riqueza produzida, ela era voltada para uma atividade global que infelizmente deu seu nome de Segunda Guerra Mundial. Pois bem, uma vez terminado, os países, as nações, precisavam se reconstruir. As empresas, por si só, que fazem parte da sociedade, que movem a sociedade, precisavam também se reerguerem. E aí a Toyota, uma montadora de carro, que hoje, até hoje, é líder mundial aí, exemplo e modelo de produção, instituiu, na ocasião, essa filosofia, tendo em vista aí as necessidades de atender ao mercado, agora faminto não só de comida, né, pós-guerra, faminto não só de comida, mas de consumo, atender ao mercado, produzir em grandes escalas com custo muito baixo. A Toyota, então, foi a precursora na implementação do Lean Manufacturing, na gestão de negócios. E na verdade, qual foi a filosofia da Toyota ao implementar essa proposta de trabalho? A verdade é trabalhar de forma constante, eliminando aquelas tarefas que geram desperdício para garantir o tempo certo, a forma certa e a quantidade certa de elementos ao cliente. Então a gente aqui pode chegar à seguinte conclusão: o Lean Manufacturing ele foi desenvolvido de uma forma empreendedora, mas não por oportunidade, sim por necessidade. Se você for ver a literatura, vamos abrir um parênteses aqui, se você for ver a literatura, o que diz sobre empreendedorismo, né, e cada vez mais a sociedade está se tornando empreendedora, os dois modelos que existem é por oportunidade e por necessidade. Aqui a gente está falando de empreendedorismo por necessidade. O pós-guerra, tudo isso que eu já comentei até agora, exigiu uma revisão da sua proposta de trabalho, dos seus resultados, da forma que eles vinham sendo concebidos, para permitir à Toyota uma maximização aí do negócio. Ela foi objeto, então, na ocasião, uma vez implementado esse conceito, ela foi objeto de pesquisa, de estudos, e teve um livro que, da mesma forma, eu recomendo para você, que é A Máquina que Mudou o Mundo. O livro saiu em 90, e onde ele traduz e apresenta ao mundo ocidental essa força motriz que, originalmente, no Japão, mudava o modelo de negócios, de administração de negócios no mundo. Então, A Máquina que Mudou o Mundo é um livro que eu recomendo para você, depois lá dar uma pesquisada, que vale a pena para você que é gestor. Quais são os benefícios da implementação da produção enxuta? Os benefícios são vários, eu vou listar aqui para você alguns. Auxilia na identificação das fontes de desperdício do fluxo de valor, auxilia nas fontes de desperdício do fluxo de valor. Isso é muito profundo. Ou seja, mais uma vez eu tenho que entender o meu negócio, entender o meu processo de produção e verificar aí, à luz de preocupação com a duplicidade de função, se eu estou tendo retrabalho. Não basta então eu vender muito. Se essa venda estiver voltando, eu vou ter o retrabalho de voltar com esse item para o estoque, de catalogar ele novamente nos meus sistemas, de alterar novamente o meu custo até do próprio estoque, de comprometer o meu fluxo de caixa. E fluxo de valor, eu estou falando de dinheiro efetivamente. E aí eu estou falando de fluxo de caixa. Então o retrabalho ele gera comprometimento do fluxo de caixa. E isso é a morte para o negócio. Você tem que fazer 2 vezes o trabalho, tendo 2 custos e só uma receita. Então, um benefício que eu destaco da implementação da produção enxuta é esse auxílio no processo da identificação dessas fontes de desperdício. Proporciona uma linguagem comum.
é um outro elemento importante. Facilita a leitura uniforme aí dos processos da equipe, da tecnologia, em detrimento aí do resultado. Se a gente for dar um exemplo de tecnologia a favor da uniformidade da produção, a gente traz para você os sistemas integrados. O SAP, né, que é o principal sistema integrado aí, talvez um dos mais praticados no mundo hoje, onde toda a produção ela está linkada e conectada. Ou seja, no momento que eu sou o departamento de compra e faço um pedido de compra a um fornecedor, esse fornecedor, quando ele emite a nota fiscal, bota a nota fiscal no caminhão para descarregar no meu estoque aquelas mercadorias, ele, junto da nota fiscal, ele já tem o valor do pedido, a informação do pedido já vem no corpo da nota fiscal, melhor dizendo. Quando o caminhão chega no meu estabelecimento para ser descarregado, o motorista ele apresenta a nota fiscal, eu verifico se aquela nota fiscal está vinculada àquele pedido e aí descarrego o caminhão. No momento que eu descarrego o caminhão, o sistema integrado ele me gera atualização do meu estoque, ele me gera a tributação dos encargos associados, ele me gera a alteração do meu fluxo de caixa, porque agora eu tenho que pagar o meu fornecedor, ou seja, essa velocidade da comunicação, que hoje eu uso através da própria integração dos sistemas de compras, de estoque e financeiro, é um conceito, sim, que eu exemplifico para você de Lean Manufacturing. Legal? Faz com que decisões fiquem mais transparentes, ou seja, uma vez definido de forma clara o objetivo, isso facilita a minha produção e tem uma meta, tem um plano base, um business plan base a ser atingido. E esse business plan ele é divulgado dentro da metodologia para todos os membros da equipe, permitindo assim, consequentemente, uma maximização da rentabilidade. Aí você vai me perguntar, ok, eu estou entendendo, mas qual é o fator crítico de sucesso? O fator crítico de sucesso, que eu destaco o primeiro deles, é estoque zero. Ou seja, zero é quase que impossível, né? O estoque mínimo necessário para permitir aí não entrar no estoque de segurança, mas aquele estoque mínimo que te permite ali atender de forma tempestiva a sua produção sem comprometer a segunda variável, que é o fluxo de caixa. Então, eu uso o meu fluxo de caixa, potencializo o meu fluxo de caixa para alavancar o meu resultado sem imobilizar esse meu fluxo de caixa, só buscando ao máximo casar o meu ciclo financeiro com o meu ciclo operacional. Quando eu tenho a capacidade de juntar esses dois ciclos, aí consequentemente eu tenho o sucesso. Então, a segunda variável é a gestão do fluxo de caixa. E a terceira variável é eficiência de produtos personalizados. Eu desenvolvo para o cliente o conceito de que a produção ela é puxada. Lembra da filosofia da produção empurrada, da produção puxada? Aqui eu estou considerando, então, a produção puxada. O segredo do Lean Manufacturing é que eu produzo em grande escala, mas eu conheço o mercado, tenho o mercado na minha mão, identifico o tempo certo, a forma certa e a quantidade certa de itens a serem adquiridos, e aí o meu fluxo de caixa ele vai estar casado com o meu processo de produção. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a economia do país esteja um caos. Ninguém está comprando nada. Se ninguém está comprando nada, independentemente do produto que seja comercializado, eu sei disso, eu então me estoco o mínimo possível. Mas eu fico antenado com o comportamento mercadológico. Vamos supor de uma pandemia, né?
Essa pandemia de saúde, ela vai ter um tempo certo, uma hora certa para terminar. Essa pandemia, quando for descoberta a vacina e toda a população for vacinada, a tendência é que a economia volte. A economia voltando, quem sai na frente tem uma vantagem, né? É aquele exemplo que eu já dei na aula anterior da piscina, né? Então, eu largo na frente. Pois bem, se eu estou antenado com o mercado e percebo que vai haver uma mudança a favor do meu negócio, eu já sinalizo para o mercado que eu tenho aquilo em estoque, mesmo até talvez sem ter, por uma questão estratégica de negócio. A população, o consumidor, ele vai vir em cima do meu produto. Quando ele vem em cima do meu produto, eu vou criar uma expectativa de entrega, informando que aquele produto, que de certa forma eu já tenho no estoque, é personalizado. Isso é um conceito, então, da produção enxuta, atender just in time ao cliente. Quer ver um exemplo disso? As montadoras de veículo. Eu vou usar muito aqui esse exemplo pela própria natureza da origem da concepção da filosofia. Hoje, se você quiser comprar um carro, você pode comprar pela internet. Você entra no site da montadora e você escolhe a cor do carro, escolhe o pneu do carro, escolhe... Não é assim que funciona? Os aplicativos hoje são muito interessantes, parecem aqueles joguinhos de PlayStation, né, de Xbox, onde você monta o seu carro de acordo com a sua conveniência, respeitando as variáveis disponíveis. As cores disponíveis são apresentadas para você, e aí você monta o seu carro na tela do seu computador. À medida que você vai dando ok, o relógio do faturamento vai ocorrendo. Aquele carro que teoricamente é personalizado para você, ele tem um preço maior do que um valor agregado, maior do que o preço que se você for na loja daquele modelo que está disponível, certo? Pois bem, aquele carro que você está adquirindo via sistema ali, sem se levantar da sua cadeira, com as cores, com o modelo, com os acessórios que você quer, o valor dele é diferente. Só que aquele carro ele vai demorar um pouquinho mais para você recebê-lo. Se você for na loja, imediatamente o modelo está disponível lá. Talvez não seja o que você queira, né? A cor que você queira. Talvez eles tenham os acessórios diferentes daquilo que você definiu no sistema. Aquele você leva online. O que você desenhou, que você escolheu aqui no sistema, você vai demorar 1 mês, 2 meses, sei lá o tempo que for necessário para te entregar aquele produto personalizado. Só que a vantagem desse produto para o negócio é que o estoque ele é zero daquele carro, até porque ele quer um carro personalizado para você. Só que os insumos do processo de produção e a mão de obra está sendo usado para produzir aquele modelo standard. Então a fábrica ela continua. No momento que ela recebe um pedido diferente, aí sim eu peço ao fornecedor aquele insumo, que ele mais uma vez ele vai estar online comigo, ele me entrega de forma online para eu produzir de forma online para te entregar de forma online. Essa filosofia de produção é a produção enxuta. Tá? O princípio então principal dela é eliminar, e aqui eu vou falar com muita calma, eliminar e reduzir desperdício. Processos assim extremamente enxutos, amarrados ao mercado, ao meu core business, que é venda. Os outros departamentos são considerados, as outras funções são consideradas funções secundárias. A função principal é a função de produção e a função de logística dos insumos, dos elementos, dos custos associados ao processo de produção. É esse que é o fator crítico do sucesso da produção enxuta. Legal? E aí você vai me perguntar, pô, legal, estou entendendo, show de bola, mas como é que eu elimino desperdícios? Né? Quais são os tópicos importantes? O que você está chamando, Douglas, de desperdício? O que o Lean Manufacturing chama de desperdício? Tudo aquilo que impacta num fluxo de valor
e tudo aquilo que impacta no estoque baixo, o estoque mínimo. Em resumo, é isso. Mas eu estou trazendo aqui para vocês traduzindo de uma forma mais pontuada os elementos para te facilitar o raciocínio. Excesso de produção. O excesso de produção ele é um fator, sim, que atinge em cheio o objetivo da produção enxuta. Se a gente for dar um excesso de produção, um conceito de excesso de produção, numa época onde o consumo de roupa de inverno é baixo, eu, como indústria que produz roupas de inverno, vou ter que mudar a minha produção. Um exemplo interessante que eu trago para a gente debater é o segmento de sorvete, o serviço de sorvete. No passado, você tinha ali uma gama pouco variada de sorvete de abacaxi, coco, muito voltado para frutas, né? E sorvetes esses leves, frutíferos, que eram consumidos numa época de verão. Sorvete a gente associa com verão, calor, né? Então, sorvetinho agora também cairia bem. Só que um segmento de negócios perene que isso compromete o fluxo de valor, o fluxo de caixa de qualquer negócio. Eu não posso só vender no verão. E no inverno, o que eu vou fazer? O que eu pensei nisso? O que eu pensei em fazer? Eu, sorveteria, vou diversificar o meu processo de produção. Eu já tenho os insumos, eu já tenho a mão de obra, eu já tenho os indiretos. O que eu vou fazer? Eu vou buscar sorvetes customizados a uma outra estação do ano. Hoje você já encontra no mercado sorvete com sabores mais intensos, sorvetes com uma cara, com uma roupagem voltada para o inverno, sorvete com castanha em cima, castanha, uma fruta, né, seca, com alto teor calórico, né, e onde você precisa desse calor mais no inverno do que no próprio verão. Um sorvete com creme, creme com alto valor calórico para você poder ingerir de uma forma prazerosa ali no inverno. Ou seja, o excesso de produção, se eu não tiver a capacidade de pensar fora da caixa, eu tenho que obrigatoriamente diminuir minha produção. Não adianta eu estar produzindo sorvete de maracujá, que eu não vou vender sorvete de maracujá, por exemplo, tanto quanto eu vendia no verão, quanto no inverno. O excesso da produção é um objeto, sim, de preocupação e monitoria desse conceito de Lean Manufacturing. O outro conceito é o desperdício de tempo. Eu não posso... Tempo é dinheiro, né? A gente já ouviu isso várias vezes ao longo da nossa vida, e o desperdício de tempo é, sim, um elemento que compromete a rentabilidade do negócio. Esse conceito de desperdício de tempo, ele é um conceito que veio lá da época da administração moderna até, né? Simplesmente a forma de gerir e o comportamento social ele vai mudando. Mas lá na administração moderna, o funcionário ele era monitorado o tempo que ele parava a produção para ir ao banheiro, por exemplo, para beber água, para respirar, para ir para casa. Existia todo um controle produtivo para monitorar o tempo fora da produção, para, consequentemente, haver o desconto daquelas horas improdutivas no final do mês. Isso não mudou nada. Isso não mudou nada. O desperdício de tempo ainda é objeto que é uma filosofia da produção enxuta, hoje em dia ainda é implementado em algumas empresas. Quer ver um exemplo disso? As empresas de teleatendimento. Né? Essas empresas aí, as Contax da vida, né? Vinculadas aí a algumas operadoras, outras autônomas, mas essas empresas de teleatendimento, quem sabe muito bem, quem conhece funcionário dessas empresas, o funcionário ele tem aquela jornada de trabalho dele. Toda vez que ele vai
banheiro ou até mesmo beber água, o crachá dele é a chave de conexão e desconexão do sistema, na maioria dessas empresas. Então, quando ele se levanta para ir no banheiro, por exemplo, ele passa o crachá dele no sensor da porta do banheiro, ou seja lá onde for, e tanto na entrada quanto na saída, e esse controle das horas improdutivas é tabulado. Se essa tabulação for ofensiva ao que está definido na política de trabalho da empresa, ele da mesma forma ele é descontado, assim como lá em 1900 aquele funcionário da Revolução lá era descontado, hoje ele também o é. Desperdício de tempo é um conceito, então, muito sério, que é monitorado pelo negócio. Transportes desnecessários. O que significa transporte desnecessário? Esse conceito de transporte desnecessário. Dentro de um espaço, por exemplo, de estocagem, dentro de uma área de estocagem, eu descarregar o caminhão para um insumo produtivo numa área, e aí depois que eu descarregar esse caminhão numa área, eu transportar essa mercadoria para a área de produção efetivamente. Ora, por que eu não descarreguei o caminhão na área de produção efetivamente? Vamos a um exemplo claro do que isso é implementado em algumas redes de varejo hoje em dia. Se você for naquelas grandes redes de varejo, né, os grandes supermercados, os hipermercados, principalmente aqueles atacadistas, você vai observar que a linha dos seus olhos tem os produtos que você vai pegar e vai tirar da prateleira. E na parte de cima da gôndola, você tem caixas daquele produto. Ou seja, para evitar o desperdício e o transporte desnecessário de tempo, a mercadoria ela já é descarregada em cima da gôndola. E quando o repositor percebe que aquele produto está acabando, ele mesmo vai lá, sobe numa escadinha, tira do alto, ou sobe no elevador, enfim, dependendo da altura, né? Ele sobe na escada, tira do estoque e agora coloca no estoque na área de consumo, na área de retirada por parte do cliente. Um outro fator é o excesso de processo. Lembra que na aula passada a gente falou da filosofia do Drucker de acompanhar e monitorar os processos? Pois bem, será que os processos corporativos hoje desenvolvidos na área de compras, na área de vendas, na área de estocagem, eles são processos importantes e relevantes? Ou eu posso eliminar? Eu posso terceirizar. O conceito de terceirização ele nasce do Lean Manufacturing, onde a empresa foca no core business, naquela atividade fim, naquilo que ela se propõe a desenvolver, no objeto de trabalho dela, e os processos secundários eles são terceirizados. No caso de uma Toyota da vida ou qualquer outra montadora, é importante ter um departamento de contabilidade, por exemplo, ou a contabilidade ela pode ser terceirizada com grandes consultorias de renomado nome. É uma questão que o gestor vai julgar, mas o conceito da produção enxuta passa por isso. O foco aqui é a produção. Um outro elemento importante justamente para garantir a implementação absoluta aí da filosofia é o excesso de inventário. Inventário hoje é algo importante num segmento industrial. Lógico. Mas toda vez que eu paro para inventariar o meu estoque, isso está comprometendo a minha mão de obra e, consequentemente, comprometendo minhas forças de venda. O inventário, então, ele tem que se dar de forma sistêmica. O inventário ele tem que ser feito através da própria tecnologia. Isso a gente tem muito claro hoje, de uma forma até imperceptível, quando a gente mais uma vez vai ao supermercado. Quando você faz as suas compras lá, da sua cerveja, da sua picanha, que eu particularmente gosto muito no supermercado, e eu passo com o produto
no ponto de venda ali, na caixa registradora, no momento que o leitor lê o código de barra do meu produto, ele é dado baixa do estoque. Ele é atualizado a necessidade de compra se aquele estoque for parametrizado de uma forma estratégica. Né? Vamos supor que aquele último engradado de cerveja acuse e dispare a necessidade de pedido ao fornecedor, né? Dentro das curvas lá de ponto de reposição ao estoque. O varejo, então, ele já faz esse controle de estoque com uma certa propriedade. Apesar de tempos em tempos ele parar para fazer a contagem geral do estoque, o supermercado funciona dessa forma, mas o inventário ali ele é meio que feito real time toda vez que o cliente sai com a mercadoria do estoque. É identificado através de relatórios o volume de venda, a hora da venda, o ponto que aquele produto está mais saindo ou menos saindo, até mesmo para monitorar a produtividade daquele funcionário lá que está no caixa da empresa. Ele serve para identificar defeitos, né? O Lean Manufacturing, se eu tenho o conceito do Just in Time implementado, o retrabalho, e o conceito de retrabalho propriamente dito, para evitar os retrabalhos, os trabalhos a mais de forma desnecessária, os processos a mais de forma desnecessária, se isso ocorrer, se um defeito ocorrer no meu produto, uma reclamação por parte do cliente, eu vou identificar e associar, eu posso identificar esse defeito a uma linha de produção. E aí, consequentemente, eu tomar a iniciativa necessária. Basicamente, então, como é que eu torno minha empresa dentro dessa filosofia? É aplicar a filosofia não só no chão de fábrica, mas em todos os departamentos associados à própria natureza do meu negócio. Como é que a gente implementa isso? Você pode me perguntar. Quais são os itens que eu tenho que considerar no meu DNA de cada funcionário, de cada fornecedor, de cada parceiro, para me garantir o funcionamento adequado do Lean Manufacturing? Estou listando aqui para vocês alguns tópicos. O primeiro deles é deixar claro o valor sob a ótica do cliente à sua equipe. O que efetivamente o cliente entende como valor? O que é importante para o cliente? É a marca? É o preço? É o produto? É a qualidade? Você sabe muito bem que a gente adquire determinados produtos considerando a qualidade que ele vai nos proporcionar. Dependendo do produto, eu não me preocupo nem com o preço, eu não me preocupo nem em cotar o preço, porque eu sei que aquela marca, aquele elemento é um diferencial de mercado, e se eu usar aquela roupa, eu vou ficar mais bonito, se eu dirigir aquele carro, eu vou ficar mais respeitado e reconhecido como bem-sucedido por parte da sociedade. Enfim, valor aqui sobre a ótica do cliente é um elemento importante que a filosofia ela implementa. Um outro elemento significativo é alinhar a melhor sequência de atividades a esses itens que criam valor. Eu tenho meus processos corporativos definidos para garantir o funcionamento daquele item, daquela atividade. Mas tudo que eu faço na empresa tem que estar canalizado para criar valor ao meu cliente. Tempo certo, forma certa, quantidade certa, no prazo certo, no valor certo. Isso é muito importante. Então, a criação de valor baseado no meu processo de produção, tudo que eu faço na empresa tem que estar voltado efetivamente para agregar valor ao meu cliente. Um outro elemento que eu trago para a gente debater é realizar as tarefas sem interrupção. Um exemplo disso é o que nós estamos fazendo aqui. Existe uma relação de necessidade de conhecimento por parte sua, e existe uma necessidade de passar esse conhecimento e ser remunerado por minha parte.
por parte da relação da educação, ela se dá dessa forma. Então, no momento que existe uma ruptura obrigatória para que o mercado agora só estabeleça aulas remotas, aulas virtuais, e até a própria tecnologia ela estimula isso, né? Agora você pode assistir uma aula no seu smartphone a qualquer lugar, a qualquer hora. Então eu preciso produzir e você precisa adquirir esse conhecimento. O que a gente faz? A gente tem que pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa através do uso da própria tecnologia, como eu citei, do smartphone. Então realizar as tarefas sem interrupção é um conceito Lean Manufacturing, sim, que antes ele era aplicado só ao chão de fábrica e agora a gente pode aplicar, inclusive na área de serviço, como a gente, de certa forma, tá fazendo aqui. Eliminando qualquer gargalo, eliminando qualquer fila de espera. Hoje, antes, quando você ia no banco, você tinha que enfrentar a fila para ser atendido. Hoje você faz a sua transação bancária online. Se bem que, abrindo aqui um parênteses, alguns produtos, alguns serviços, você precisa entrar na fila também agora virtual, né? Mas isso é uma outra história que não se aplica aqui ao Lean Manufacturing, né? A proposta dele, então, é eliminar as interrupções. Um outro conceito, a gente de certa forma já falou, é garantir a produção puxada. A produção empurrada é aquela produção fordista, né, onde eu produzo uma grande quantidade e empurro ao mercado e esse mercado absorve. Isso, hoje, na nossa sociedade moderna, ela é muito limitada a determinados produtos. Um produto que isso é muito comum é o produto extrativista, né, o agronegócio, né, onde eu produzo ali uma determinada quantidade de arroz e aquela quantidade de arroz ela é empurrada ao mercado e naturalmente consumida. É consumida pela necessidade do mercado que tem em comprar arroz. A indústria extrativista da mesma forma, né? Determinadas empresas têm a produção vendida nos próximos 20, 30 anos aí, já garantido. Uma Vale da Vida é um exemplo claro disso. Os contratos que ela tem operado aí com a Ásia garantem a ela produção para os próximos 20, 30 anos já vendida pela própria natureza aí do produto. Agora, outros produtos, principalmente os produtos de bem de consumo não durável, eles não podem se dar dessa forma, a sociedade não aceita mais que eles se comportem dessa forma. Então eu tenho que encantar a sociedade, o consumidor, e garantir que ele esteja puxando algo que eu produza empurrado. Vamos só destacar aqui, abrir um parênteses, que a produção puxada ela tem um preço final maior ao consumidor. Consequentemente, se eu não tiver cuidado, se eu não aplicar no meu negócio a produção enxuta, eu vou ter um custo também mais elevado, porque aquele item não vai estar no meu estoque. Ora, a margem final vai ser a mesma do que a produção empurrada. A produção empurrada, eu adquiro uma quantidade grande de insumos, produzo de uma forma rotineira, consequentemente eu vou ter um custo baixo. O preço final também mais baixo. O fator crítico de sucesso, então, é produzir de forma empurrada e vender de forma puxada. Quer ver um exemplo de segmento de negócio que faz isso muito bem? O segmento moveleiro, as indústrias de móveis. Se você for comprar um armário numa rede de varejo qualquer que venda armário de cozinha, vamos falar aqui armário de cozinha. Você vai chegar lá no balcão ou no balcão virtual e vai ter aquele modelo de armário, né, numa loja popular, vamos dizer assim, vai ter aquela cor e aquele modelo de armário. Bonito, legal, bacaninha, que você vai comprar e vai ajustar na sua cozinha. Vai afastar um pouco a geladeira para aquele armário caber lá naquele espaço, vai mudar o ângulo do fogão, vai botar uma cortina. Não é assim que funciona? Você vai ter um móvel de cozinha novo, mas adaptado. Mas a sua vizinha também vai o ter. E o outro vizinho também vai o ter. Esse é o conceito de produção empurrada. Ele é mais barato.
se você for comprar numa loja popular, como eu te disse. Se você for entrar numa loja de móveis de cozinha customizados, onde ali o arquiteto desenha para você, eu vou botar aqui entre aspas, desenha para você o modelo para atender o seu espaço, você vai pagar muito mais caro por esse imóvel, concorda? Não é assim que funciona? Só que tem um detalhe. Essa indústria que produz esses móveis customizados, ele já produz de forma em série os módulos. Porque, teoricamente, todo ângulo vai ter ali 90 graus. Todo armário vai ser duplex, toda cozinha moderna vai ter tantos metros de tamanho, de comprimento, etc, etc. Ou seja, ele já conhece mais ou menos a planta de cada construtora. Hoje em dia as grandes construtoras monopolizam quase que o mercado. Ele já tem a planta pré-definida, então ele já produz em série os móveis customizados a atender aquela demanda grande. E guarda a informação. Quando você chega na loja, teoricamente você está comprando um móvel à sua cara. Mas na prática, o custo de produção dele foi em série. Mas a venda ela foi puxada por você. A cor que você escolheu. O estoque, então, ele vai ser baixado de uma forma empurrada, mas vendido de uma forma puxada. Isso é maravilhoso para o negócio. Basicamente é assim que funciona, um exemplo aí do que eu estou falando para vocês. Tem mais um item que é a maneira cada vez mais eficaz, né? A busca da perfeição. O Lean Manufacturing ele busca essa perfeição. A perfeição, a palavra perfeição ela é utópica, até porque a sociedade que assim o exige, ela é volátil às percepções e às sensações, mas hoje quando você compra um carro Toyota, você tem a sensação de que aquele motor não vai quebrar nunca. Você tem a sensação que para que oficinas de carro Toyota se eles nunca dão problema? E de certa forma é verdade. As oficinas elas só para repor peças de acessórios, né? O motor e a lataria, a funilaria no caso, é muito duradoura. E esse diferencial, a Toyota no caso, que foi a precursora, que, voltando a falar dela, que implementou, ela vende essa ideia no mercado. Então, quando você compra um produto da Toyota, você paga um pouquinho mais caro, mas você tem a garantia de que manutenção quase que zero. Legal? Eu espero que com esses tópicos que a gente abordou, a gente tenha fechado o conceito de Lean Manufacturing. Só recapitulando, a gente viu o que é essa produção enxuta, quais são os fatores críticos de sucesso, quais são os benefícios de implementação dessa metodologia de gestão para resultado e como que isso, de certa forma, está na nossa sociedade, que a gente já percebe nas empresas essa implementação, mas que a gente já pratica, melhor dizendo, essa implementação, mas a gente não consegue perceber nas empresas esse valor agregado dessa metodologia. Legal? Não deixe de assistir a nossa próxima aula, espero que você tenha gostado. Um abraço, tudo de bom!